Reflexão do dia 22 de outubro de 2023, 29º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo do dia, São João Paulo II, o terceiro maior pontificado da história da Igreja. Nosso Santo Papa da Juventude, suscitai novos pastores de jovens, e dai a eles o mesmo amor que tivestes. Conduzi os teus filhos queridos para que encontrem e realizem sua própria vocação em cada estado de vida. Amém. O responsório de hoje está no Salmo 95. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ontem, dentro do tempo litúrgico, foi o Dia Mundial da Família, né? Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. E hoje, no tempo litúrgico, também a igreja convoca as missões. É o Dia Mundial das Missões. Inclusive, nas missas haverá uma coleta especial para as missões, para a partir das missões do mundo inteiro, né? Ser subsidiada aí pelo Vaticano. Cantai ao Senhor Deus um cântico novo, assim fala o Salmo. Cantai ao Senhor Deus, a terra inteira, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Salmo 95. Primeira leitura. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está em Isaías 45, de 1 a 6. Interessante que nós vamos ver na leitura que Deus convoca Ciro, né? Ciro, que ele era um rei, onde hoje é o Irã e o Iraque, que são hoje inimigos de Israel, mas Deus convoca ali um governante persa para libertar o povo da Babilônia, que nós sabemos que Nabucodonosor, por volta aí de uns 600 anos, 700 anos antes de Jesus, destruiu Jerusalém e deportou o povo para a Babilônia. Mas ali então, Ciro agora é um ungido do Senhor. A palavra fala assim, ó, isto diz o Senhor sobre Ciro, ser ungido. Mas espera aí, ele é um pagão, mas é um ungido. Deus usa de todas as formas para realizar a sua vontade. E usou Ciro, justamente o rei persa. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio. Ele foi lá e conquistou a Babilônia. Dobrar os joelhos dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancas e portões. Então, justamente da região do Irã e do Iraque, que agora faz com que o povo de Israel se reestabeleça na sua região, né? Permitiu que eles voltassem. Por causa do meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome. Reservei-te a mão e não me reconheceste. Eu sou o Senhor. Não existe outro. Fora de mim não há Deus. Então a leitura de hoje também reforça o que Paulo fala nas Escrituras. A exceção de Deus, o nosso Deus, todos os outros deuses são demônios. Então aqui também está falando, fora de mim não há Deus. E esta é uma afirmativa bíblica desde o Velho Testamento. Então, se está fora do Deus de Israel, se está fora da presença de Jesus Cristo, que se faz um só em Deus, então tenhamos cuidado. Fora de Deus não há Deus. Deus com minúsculo, né? D minúsculo e E minúsculo. Armei-te, guerreiro, sem me conheceres, para que todos saibam do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não existe nada, né? Que dirá outros deuses? Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então estamos diante de uma grande obra do Senhor, que usa um pagão, usa um rei persa para dar a liberdade ao povo de Israel e assim reconstruir o seu templo. Como nós sabemos, é o segundo templo que foi reconstruído e uma segunda oportunidade foi dada então ao povo de Israel para se restabelecer como nação.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por essa palavra. Obrigado, meu Deus. E assim é na nossa vida, né? Deus usa de pessoas que nós julgamos prepotentes, que nós julgamos que são arrogantes, mas Deus usa essas pessoas como anjo do Senhor também para nos ajudar, né? Para nos prover. Então nós que tenhamos no nosso coração a humildade que teve então o povo de Israel para perceber que a sua libertação, que a sua salvação veio de uma região que era inimigas dele, né? Mas aceitaram então o edito de Ciro, aceitada a permissão que Ciro deu para se restabelecer como nação e voltaram para Israel e voltaram a construir o templo de Jerusalém. Talvez eles tivessem a expectativa de que Deus agisse de outra forma, misericordiosamente, mandando seus anjos, com alguma manifestação gloriosa de Deus. Agiu do tempo de Deus e da forma de Deus. E assim que o Senhor prepare o nosso coração para que recebamos com graça e alegria aquilo que Deus nos destina, que pode vir de mãos estrangeiras. Segunda leitura, em 1 Tessalonicenses, né? Paulo fala da perseverança daquele povo na oração. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós, graça e paz. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 5. Damos graças a Deus por todo vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé e o esforço da vossa caridade e firmeza de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo vale hoje para a igreja, né? Você que participa de movimentos pastorais, você que participa de algum serviço na igreja ou quer participar, então está aqui, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança. É isso que precisamos hoje dentro da igreja, principalmente a igreja católica, apostólica, romana, de pessoas que têm atuação de fé, que têm esforço e vontade, caridade, firmeza na esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, para que a igreja converta corações ao Senhor Jesus. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que sois o número dos escolhidos. Então aqui Paulo fala que aquela comunidade em Tessalônica, eles fazem parte daqueles que são escolhidos, dos números do escolhido. E é bom sabermos, você também eu também sou, separado por Deus. E separado quer dizer santo, não quer dizer que nós não somos pecadores. Somos pecadores. Mas antigamente nós éramos pecadores tentando ser santos. Agora nós somos santos que vivemos com nossos pecados e renunciamos todo dia na graça de Deus, em busca da nossa continuidade e de sermos santos, de não perdermos essa santidade que Deus nos deu. Quando no batismo recebemos do Senhor a graça de renunciar aos pecados. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, assim fala Paulo. Chegou à comunidade de Tessalônica também com testemunho de fé, mas também mediante a força que é o evangelho e que é o Espírito Santo. E isso com toda a abundância. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estamos diante então de uma comunidade que ferve na fé, uma comunidade receptiva ao Espírito Santo, de uma comunidade que recebeu o Espírito do Senhor e manifestou-se em graça e poder. E isso chama a atenção de Paulo. E ele na carta aos Tessalonicenses, ele destaca esse fervor comunitário em Tessalônica. Que a nossa igreja também possa ser assim, que o Espírito possa brilhar em nosso rosto, a ponto de convertermos corações para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Evangelho. Anúncio do Evangelho em Mateus capítulo 22, de 15 a 21. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Assim eles poderiam condenar Jesus. Então,
mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes. Ou seja, eles estavam certos que Jesus cairia. Então já mandaram também alguns políticos, algumas autoridades para prender Jesus, para que dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas as coisas de Deus, cinismo purinho, porque eles, ao contrário, eles tinham dúvidas sobre Jesus e queriam, na verdade, prender Jesus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Mas eles fizeram igualzinho fez Satanás em forma de serpente para fazer com que Eva e Adão caíssem em pecado. A serpente só falou verdade. A serpente não mentiu, né? É verdade que Deus te proibiu de comer todas as árvores do fruto. E aí Eva fala: não, todas as árvores não. Somente essa árvore aqui da sabedoria do bem e do mal. Então, desta forma, Satanás então sabe exatamente qual é a árvore, qual é o fruto, qual é o desejo de Deus, foi as ordens que Deus deu a Adão e Eva. E da mesma forma que agora, inspirado pelo espírito imundo, os fariseus, junto com alguns políticos de Herodes, olha o que eles fazem, igualzinho. Mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixe influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Então ele está ali motivando Jesus, querendo motivar Jesus a cair na cilada. Aí eles continuam: dize-nos, pois, o que pensas? É lícito não pagar imposto a César? Certamente eles induziram Jesus a cair numa cilada para que Jesus afirmasse: não vai pagar não, para agradar o povo ao seu redor, né? Porque todos reclamavam do excessivo do tributo de impostos. Isso era um grande sofrimento do povo de Israel. Então ele fala: dize-nos, pois, que pensas? É lícito pagar ou não imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e respondeu: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Talvez essa sabedoria faltou a Adão e Eva, né? Ele também devia ter falado: hipócrita, sai de mim, Satanás, porque tu me tentas, né? Não, ao contrário, seduzido pelo canto da serpente, desobedecer a Deus e contraíram para si uma maldição eterna, né? Que se não fosse Jesus, sinceramente nós estaríamos condenados até hoje a viver essa maldição. Ainda bem que o sacrifício de Jesus foi eterno, porque o próprio Deus, que é eterno, se fez homem e habitou no nosso meio e se doou como cordeiro imolado. Então a morte de Jesus nos salva, porque o seu sacrifício por nós foi justo e foi eterno, assim como o pecado de Adão e Eva, que foi eterno, né? Então agora a justificação foi eterna. Jesus percebeu a maldade deles e falou: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Aí levaram então a moeda, né, romana para Jesus. E Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles, que tentavam fazer a cilada, responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ali ele saiu tranquilo, saiu e deixando aquela armadilha que foi feita, inspirado no espírito mal satânico de apanhar Jesus numa situação. Eles ficaram caladinhos. Fazer o quê? Ele falou uma verdade, né? Mas veja, o mais importante do evangelho de hoje é você entender a estratégia do mal. O mal não mente às vezes. Não há mentira no mal, porque eles usando uma verdade que não é absoluta, mas é uma verdade, um fragmento de uma verdade, quer nos induzir ao erro, quer justificar o erro. Então, assim, as nações que realizam em suas constituições verdadeiros absurdos contra o moral evangélico, contra o moral das relações humanas, permitindo, por exemplo, o aborto, como é que pode justificar numa lei uma nação? Não, mas a justificativa é sempre bonitinha. A justificativa para o pecado é baseada em verdades. Mulheres
mulheres humildes estão morrendo por todos os cantos, praticando abortos clandestinos e tudo mais, e querendo justificar com isso um erro maior e absurdo e comunitário, que leva uma nação inteira ao sofrimento do pecado. É uma consequência de mácula dentro da nação. Nós, cada um cidadão desse Brasil, possamos agora nos sentir culpados diante de uma decisão que é tomada pela liderança de uma nação. E assim outras leis que vão de contra o Evangelho, mas sempre subsidiado numa verdade ou fragmento de verdade. Foi a mesma estratégia que Satanás usou lá no Éden para fazer Adão e Eva cair, e eles caíram. E muitos estão caindo hoje, porque a lei me permite fazer isso, porque está na Constituição aquilo ou aquilo outro, eu exponho o meu pecado em praça pública, em cima de um caminhão, para todos verem, para todos compactuarem com aquela situação pecaminosa. Isso tudo porque há realmente verdades na afirmativa do Estado ou das mentes que governam uma nação, fora do juízo, fora da normalidade do que manda a lei do Senhor. Lógico, são verdades. Realmente nós temos que entender que são verdades, mas são verdades ou fragmentos de verdades que nos levam à prática popular, externa, à exposição ao pecado. E a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Quando o meu pecado é público e quando o meu pecado atrai inocentes para também praticar o pecado que eu estou realizando, é melhor que eu pegue uma pedra de moinho, enfie no meu pescoço e me jogue ao mar, porque serei condenado de forma veemente assim, pelo Senhor. Então, nós estamos diante disso, de uma escolha, porque está escrito na palavra de Deus: nós do pó viemos, nós do pó retornaremos. Mas antes de retornar o pó, ou após retornar o pó, o nosso espírito deve voltar para Deus. A isso a igreja chama céu. Quando nós morremos, o nosso destino programado por Deus é que nós voltemos para Deus. Mas diante dessas seduções pecaminosas, muitos não retornarão para Deus. Vão ficar no abismo da escuridão, no nada, né? Sem Deus. E sem Deus nada existe. Nós vimos isto hoje na primeira leitura. Sem Deus nada existe. Nada existe. E não há Deus fora do Deus de Israel, fora do Deus que se fez homem no nosso meio, o qual chamamos de Jesus. Que Deus nos dê força e vontade para sair dessas armadilhas de Satanás. Assim como Jesus saiu dessa armadilha, que o nosso espírito também nos prepare para sermos espertos e não cairmos na tentação desse modernismo atual. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique essa pregação em suas redes sociais, para que sirva de alerta, para que mais jovens, crianças, rapazes, moças, homens, mulheres, também não caiam apaixonados na sedução, né, do mal, no canto da sereia que leva ao pecado e à prática comunitária de pecado, né, para que possamos, quando da nossa morte, voltarmos para Deus, assim como é o seu desejo. Vamos preparar mais corações para que eles estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.